Estamos todos os domingos falando sobre um único assunto: santificação, o amor diligente de Deus pelo seu povo. E dentro deste assunto temos tratado vários temas relacionados a este assunto. Hoje nós queremos falar sobre o ensino da graça. Para isto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tito, Novo Testamento, no capítulo 2. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá, Tito, capítulo 2. Vou esperar você abrir, a fim de que a gente possa ler dos versos 11 a 15. Livro de Tito, capítulo 2, a partir do verso de número 11. Amém? Os irmãos acharam? Tito 2. Tito, capítulo 2, verso 11, diz exatamente o seguinte. Preste atenção e compartilhe a sua Bíblia. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, quem? Jesus Cristo. Verso 14 diz: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Versículo 15. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Pai, nesta noite nós queremos mais uma vez ouvir a Tua palavra. Palavra santa, palavra poderosa, palavra que certamente falará aos nossos corações. Coloca a Tua mão sobre nós nesta noite e nos abençoa, abençoando a cada um destes irmãos que certamente vieram aqui para ouvir a Tua voz e não a minha voz. Ó Deus, que o Teu Espírito possa nesta noite abençoar-me, a fim de que eu possa transmitir apenas a Tua palavra e não as minhas próprias opiniões, em nome de Jesus. Amém e amém. Santificação, o amor diligente de Deus pelo seu povo. O que a graça nos ensina? O que a Escritura Sagrada diz a respeito deste tema extremamente importante chamado graça? E por que falar sobre a graça? Por que falar sobre o que a graça nos ensina? Exatamente pelo que eu falei a semana passada. Exatamente na semana passada, no domingo passado, eu falei para vocês sobre um inimigo contemporâneo, poderoso. Um inimigo de nome estranho que é antinomianismo. Em que consiste este nome estranho? Esta ideia, este conceito, meus amados irmãos, nada mais é do que o abusar do princípio da graça. Transformar a graça do nosso Deus em licença para pecar, em libertinagem. O antinomiano, aquele que pratica o antinomianismo, não leva em consideração a necessidade da obediência. Fomos chamados à obediência. Precisamos ser obedientes. No entanto, nós precisamos questionar: será que
É isso mesmo? Será que é isso que a Bíblia, que a Escritura Sagrada ensina a respeito da graça? Eu tenho certeza que se eu pedir para você definir graça, ou eu perguntar a você o que é graça, você terá provavelmente um conceito memorizado na sua cabeça. A graça de Deus, pastor Kleber, é um favor imerecido. É aquilo que eu não mereço e Deus me concede por meio do seu amor. Aliás, a graça é exatamente a manifestação do amor de Deus. É o amor de Deus agindo, é o amor de Deus em ação. Logo, a graça é o amor de Deus em direção a mim, um amor que eu não mereço. Portanto, a graça é um favor imerecido. Desde muito jovem, eu fui ensinado, e provavelmente você também, a pensar nela, a pensar na graça do nosso Deus, apenas na perspectiva do perdão. Aliás, o nosso texto que lemos hoje fala sobre isso. Logo no início do versículozinho, do versículo 11, diz: porque a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora. Se nós resolvêssemos parar a leitura que fizemos e expor apenas esta primeira frase do versículo 11, estaria correto. Temos sim que pensar na graça também e sobretudo a partir da perspectiva do perdão, porque a graça se manifesta primeiramente salvadora. Não existe nada de errado nisso. A grande questão e a pergunta de $1 milhão é: mas é só isto? A graça do nosso Deus, dentro das Sagradas Escrituras, ela apresenta-se para o homem, apresenta-se para nós apenas como salvadora? Versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Aí no versículo seguinte, 12, ela diz: ela nos ensina. Opa! Então ela não é só apenas salvadora. E é exatamente sobre isto que nós queremos falar com os amados irmãos nesta noite. A graça do nosso Deus, ela não se manifestou apenas de uma forma, de uma maneira, mas ela se manifestou de uma maneira plural, multiforme. Mas nós nos acostumamos a olhar para ela de uma maneira singular, salvadora. E isto os antinomianos adoram, porque eles dão uma espécie de demérito à graça. E os irmãos vão entender por que eu estou afirmando isso. Mas, meus amados irmãos, a Sagrada Escritura refere-se à graça do nosso Deus como uma força ativa. A graça não é apenas uma coisa, uma força estática, parada, passiva, que vem sobre nós e pronto. Não. A graça do nosso Deus nos é apresentada de uma maneira ativa. E eu pretendo mostrar isto para você nesta noite, por meio da leitura de alguns versículos bíblicos. Hoje nós vamos ler vários textos. Então, o primeiro texto que eu quero ler para você se encontra em 2 Timóteo, ou o segundo texto, porque o primeiro foi a leitura, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Vamos mostrar para você que a palavra do nosso Deus, ela nos mostra a graça não de uma maneira estática, mas de uma maneira ativa, de uma maneira multiforme. Então, 2 Timóteo, por favor, coloca aí, Bia. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se em quê?
na graça que há na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que nós queremos dizer com isso? O que nós queremos mostrar para você é que, de uma forma ativa, a graça, ela fortalece. Ela não se manifesta apenas de uma maneira salvadora, mas ela traz força. É por isso que o Senhor Jesus fala com o apóstolo Paulo e diz o que a ele? Quando o espinho na carne é colocado na vida dele pelo Senhor através de um mensageiro de Satanás, a minha graça te basta. Porque a graça se apresenta a Paulo fortalecendo-o, a fim de que ele pudesse resistir àquele espinho na carne que dioturnamente o incomodava. Então a graça não se manifesta apenas salvadora. A graça tem, com certeza, uma força ativa. A graça nos fortalece. Mas existe uma outra coisa a respeito da graça como uma força ativa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Olha o que diz lá. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. O que nós queremos ensinar com isto? Nós queremos mostrar que, além da graça nos fortalecer, a graça, ela atua em nós. A graça, ela age em nós. A graça, ela age através de nós. Um outro texto que nós queremos mostrar para vocês é em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Perceba que a graça nesses textos, ela tem uma força ativa. Ela age sobre nós. Ela age em nós. Ela age através de nós. 1 Timóteo, Bia, por favor, capítulo 1, versículo 14, diz: contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor de quem? De Jesus Cristo, ou que estão em Jesus Cristo. Ora, a graça do nosso Deus, além de nos fortalecer, de agir em nós e através de nós, a graça do nosso Deus, como força ativa que é, ela produz amor e fé. Então perceba que a graça, meus amados irmãos, não é uma coisa estática, parada, que se manifesta apenas de uma maneira salvadora na minha vida. Não. A graça me fortalece, age em mim, age através de mim. A graça produz amor na minha vida, a graça produz fé na minha vida. Mas tem mais, o livro de Hebreus nos fala mais a respeito desta graça. No capítulo 4, no verso 16, Hebreus fala sobre isso também. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Com que propósito? A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Essa graça de Deus, que não é uma força estática, ela nos fortalece, ela age em nós e sobre nós, ela produz fé e amor, e a graça nos socorre. A graça está ali para nos abençoar nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor. A Escritura refere-se à graça como uma força ativa. Perceba, Tito, capítulo 2, versos 11 e 12, texto que nós lemos, fala sobre isso, né? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Então, o que é que a graça faz também? Mostrando que não é uma força estática, mas sim uma força ativa. A graça, ela tem o poder, ela tem a função
de nos instruir. Então perceba que a graça do nosso Deus não é apenas um favor imerecido. Também e sobretudo. Mas a graça, meus amados irmãos, de uma maneira ativa, ela nos fortalece, ela age em nós e sobre nós, ela produz fé e amor, ela nos socorre nos momentos de tribulação, de dificuldade, e ela nos instrui. Agora veja comigo, perceba, a mesma graça que salva a mim e a você, que somos pecadores, essa mesma graça do nosso Deus, que salva os pecadores da pena devida pelo pecado, porque é isto que a graça faz, ela nos salva da ira do nosso Deus, ela nos salva da pena devida por causa do pecado. Então, essa mesma graça, ela também nos instrui, e ela está completamente ligada à santidade. Ela é uma graça salvadora, mas ela também é uma graça que instrui a fim de nos santificar. Então, graça e santificação são duas coisas que andam juntas. Uma não vive sem a outra. No entanto, você pode me perguntar, mas pastor Kleber, de que modo a graça nos instrui? De que forma a graça do nosso Deus nos instrui? O texto é claro. O texto que lemos em Tito fala sobre isso. A graça nos instrui. Mas como? De que forma? De que maneira a graça do nosso Deus nos instrui? E vamos ler alguns outros versículos. Mas em primeiro lugar, eu diria para você que a graça do nosso Deus nos instrui, sim. A graça nos instrui por meio da disciplina. O que você sentia quando você ia disciplinar o seu filho? Se você for pai e mãe. É desconfortável. Ver o seu filho chorando. Mas você o está disciplinando porque você quer que ele seja um bom cidadão. Ou uma boa cidadã. Um dos maiores pecados da contemporaneidade é remover a disciplina. É criar filhos sem limites. E filhos sem limites se tornarão verdadeiros déspotas no futuro. Você imagina um policial militar que nunca teve disciplina. Você imagina um professor em sala de aula que nunca teve disciplina. Você imagina um juiz que nunca teve disciplina. Essas pessoas, elas estão dispostas a quase tudo. E elas jamais permitirão serem confrontadas. E isto porque desde cedo elas nunca aprenderam absolutamente nada a respeito de limites. A graça do nosso Deus nos instrui, meus amados irmãos, e o faz muitas vezes através da disciplina. Quer ver o que a Bíblia diz sobre disciplina? Hebreus capítulo 12, versículo 6, Bia, por favor. Um texto bem conhecido. Eu tenho certeza que você já leu esse texto. Pois o Senhor faz o quê? Em outras traduções diz, corrige. Em outras traduções diz, repreende. A quem? A quem ele odeia. Não é o que está dizendo aí? Não. Ele ama. Você sabe por que você corrige, repreende e disciplina o seu filho? Porque você quer que ele seja uma boa pessoa. Porque você não quer criar um reizinho, uma rainhazinha. Você quer criar um bom cidadão. Logo, o Senhor disciplina a quem ama e faz o quê? Castiga. Deus castiga, castiga. Não sou eu que estou dizendo não, é o autor de Hebreus. Reclama com ele quando chegar no céu. Castiga todo aquele a quem aceita como? Engraçado, né? A gente acha que Deus castiga o incrédulo.
Mas o texto bíblico nos diz que a graça do nosso Deus nos instrui. E como ela faz isso? Por meio da disciplina. Deus nos disciplina. E o mais interessante é que o autor de Hebreus, ele faz, na verdade, um resgate de Provérbios 3, 11 e 12. Esse texto de Hebreus capítulo 12 é exatamente, meus amados irmãos, um resgate de Provérbios 3. Então não é apenas o Novo Testamento que fala a respeito de disciplina. Aliás, o livro de Provérbios está repleto de textos que falam sobre disciplina. As provações e os sofrimentos que alguns querem evitar a qualquer custo e chamam de pecado, chamam de falta de fé, na verdade, dentro da vida cristã, vem de Deus, vem do Senhor, porque Ele usa, meus amados irmãos, essas experiências cotidianas da vida para educar e disciplinar os seus filhos. Nós não conseguimos evitar o sofrimento a qualquer custo. Isso não é possível. O sofrimento, estamos falando sobre isso no Iluminados pela Palavra, nas quartas-feiras, ele tem um propósito na nossa vida. Deus não deu corda no mundo, virou as costas e disse, se virem. Não, irmãos, esse não é o nosso Deus. Todas as coisas estão sob o seu controle. Estão debaixo da sua destra poderosa, da sua mão santa. O mundo não está à deriva. O pecado não é maior do que o nosso Deus. Tudo está no controle dele. Ele tem o controle. E quando nós passamos por dificuldades, por percalços na vida, nós precisamos entender que Deus não perdeu o controle. E Ele está usando aquela situação, aquela circunstância, aquele momento para nos disciplinar, para nos ensinar, para nos levar para mais perto dEle, para nos aumentar a fé, para nos tornar mais parecidos com Seu Filho Jesus Cristo. Então nunca pergunte a Deus, o Senhor esqueceu de mim? O Senhor não me ama mais? Você já parou para pensar se o Senhor Jesus Cristo perguntasse ao Pai se o Pai esquecera ou o abandonara depois de cada chibatada que ele levou? De cada cusparada no rosto que ele levou? De cada pancada que ele levou? Não. Não é assim que nós devemos agir, porque as provações e os sofrimentos desta vida presente vêm de Deus. Ele tem um propósito em fazer com que estas coisas nos cerquem. E é exatamente este o propósito, nos disciplinar, nos tornar mais parecidos com Cristo, com o seu Filho. Esses procedimentos são uma evidência do amor de Deus por seus filhos. Pastor, como assim? Irmãos, como Deus amaldiçoa uma pessoa? Como uma igreja amaldiçoa uma pessoa? Pense aí, não precisa você me responder, eu quero que você pense. Paulo tem uma expressão muito interessante, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 5. Ele fala sobre um determinado irmão que estava vivendo maritalmente com a sua madrasta, com a esposa do seu pai. E aí Paulo escreve aos Coríntios e diz, vocês estão convivendo com essa situação e não estão fazendo nada? Aí o que é que o apóstolo Paulo diz? Entrega este homem a quem?
Quando o Senhor vai falar em Romanos sobre aqueles homens que têm trocado a sua natureza sexual, o que o Senhor fala sobre eles? Que o Senhor os entregou às suas próprias paixões. Esses procedimentos de Deus são uma evidência do amor dele por você. Porque se ele não o amasse, ele simplesmente entregava você a sua própria sorte. Aí você ia ver o que é viver a deriva. 2 Coríntios capítulo 12. A gente vai ler aqui, e olha o que o apóstolo Paulo diz a partir do verso de número 7. 2 Coríntios 12, 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Versículo 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo 10, Bia, por favor. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Eu me alegro nas minhas fraquezas. Eu me alegro nos insultos. Eu me alegro nas minhas necessidades. Eu me alegro nas perseguições. Eu me alegro nas minhas angústias. Aí eu pergunto a você: o homem do século 21 vive assim? Não. Não toleramos insulto. Não toleramos angústia. Não toleramos perseguição. E queremos logo procurar os nossos direitos. Não existe um juiz melhor do que o Senhor. Entrega a Ele o insulto. Entrega a Ele a perseguição. Entrega a Ele a angústia. Não existe remédio melhor do que você estar angustiado, está passando uma tribulação, uma provação, uma dificuldade, e você se dobrar, você se ajoelhar, fechar a porta do seu quarto e dizer: Pai, eu não aguento mais, me ajuda. E fazer exatamente como Jesus fez. Se possível, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres, que a tua vontade se cumpra na minha vida. Por isso, irmãos, a graça do nosso Deus não é uma coisa estática, passiva, parada, mas é uma força ativa, que age em nós, que nos instrui, que nos ensina. E como ela nos ensina? Através da disciplina, de maneira prática. Mas a graça do nosso Deus nos instrui não apenas a partir da disciplina, mas ela o faz também a partir da correção. A graça, ela não só nos disciplina rumo à santidade, mas a graça também nos corrige. A graça do nosso Deus nos corrige, nos exorta e nos corrige. E esta correção tem uma finalidade: habilitar-nos a renunciar o mal, capacitar-nos a renunciar o pecado. E não apenas isso. Ao nos corrigir, ela nos capacita a renunciar ao pecado e nos faz uma outra coisa. Ela nos leva a aguardar o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei, mas às vezes eu acho que a igreja contemporânea está perdendo a esperança.
A esperança de que um dia o Senhor Jesus vai voltar. Parece, às vezes, que a gente acha que o pecado, que o mal, é maior do que o nosso Deus. E nós nos cansamos de lutar. E nós vamos nos cansar, irmãos, se nós não estivermos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se nós não estivermos sempre esperançosos, aguardando o retorno do Filho de Deus, o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz 1 João, capítulo 3, versículo de número 3. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Bia, deixa aí, não tira não. Eu disse a vocês que a graça nos instrui através da correção. Muito bem. E esta correção, ela está intimamente ligada com a esperança. Ela está intimamente ligada com a habilidade que a graça de Deus tem em nos fazer renunciar o pecado. E não se lambuzar com ele. Viver na realidade da volta de Cristo faz a diferença na sua vida, na minha vida, no meu comportamento e no seu comportamento. Por quê? Por isso que eu pedi para ela deixar o texto lá. Porque a vinda de Jesus, a vinda dele, trará a realidade da nossa transformação mais profunda. Seremos como ele? Todo aquele que nele tem esta esperança, a esperança de que ele vai voltar, purifica quem? A si mesmo. Por quê? Porque renuncia ao pecado, porque vive na esperança, porque vive com a habilidade da correção que a graça promove, assim como ele é puro. Seremos como ele é. Esta esperança devia fazer crescer em nós, meus amados irmãos, o desejo de nos tornarmos como ele agora. Essa era a grande paixão do apóstolo Paulo, ser como Cristo, conhecer a Cristo o máximo possível. A graça do nosso Deus não é uma coisa estática, parada, mas é uma coisa extremamente ativa, é uma força ativa de Deus, a qual age em nós e nos instrui por meio da disciplina, nos instrui por meio da correção e, por fim, ela nos instrui por meio do poder. Romanos capítulo 5, versículo 21, Bia, por favor. Romanos 5, 21. Olha o que diz esse texto. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça. Para quê? Para conceder vida eterna. Através de quem? Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixa aí, Bia, não tira não. Eu acabei de dizer que a graça do nosso Deus nos instrui por meio do poder. E eu li Romanos capítulo 5, versículo 21. Ok. O que eu quero afirmar com isso? É que a graça deve agir na sua vida, na minha vida, com poder. Ou seja, isto é, o que eu quero dizer com isso? A graça deve reinar sobre o seu coração. A graça deve reinar sobre o meu coração da mesma forma que o pecado reinou antes do Espírito Santo entrar no meu coração. A graça não pode ser apenas uma força estática. Não. A graça nos instrui por meio do poder. A graça precisa reinar no seu coração, na sua vida. A graça, meus amados irmãos, não é uma espécie de capacho que podemos usar eventualmente para limpar o pecado de nossos pés. A graça não se manifesta apenas perdoadora.
Essa é exatamente a maneira de um antinomiano pensar, que a graça só serve para apagar pecado. Não. Precisamos mudar isso, entender mais a respeito da graça. A graça precisa governar a nossa vida. A graça precisa governar o nosso coração como um rei governa a sua nação, como um monarca. Quando nós éramos escravos do pecado, escravizados por ele, todas as decisões que tomavam eram baseadas nele. Agora não, agora o que reina no meu coração é a graça. Portanto, a graça nos redime da maldade, como diz o texto em Tito, e nos purifica. Sim, a graça faz isso. E como ela faz isso? Instruindo, disciplinando e exortando ou admoestando a vivermos de uma maneira sóbria, justa e piedosa. Olha o que o texto o qual lemos diz. Versículo 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Versículo 12, um pouquinho antes. Ela nos ensina a renunciar ao quê? A impiedade, as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Onde? No céu? Aqui. É muito fácil um indivíduo dizer assim: rapaz, fulano viveu aqui e agora a gente vai transformar ele em santo. Não, tem que ser santo aqui. Com o chefe que você tem, com o trânsito que você tem, na cidade que você vive, com o esposo que você tem, com a esposa que você tem, com os filhos que você tem, da maneira como você vive. A graça nos redime da maldade e nos purifica. Como ela faz isso? Nos instruindo, disciplinando e admoestando. Para quê? Para vivermos sóbria, justa e piedosamente. Mas não é só isso não. Não é só isso não. Ela também nos capacita para sermos santos. Logo, a santificação é o processo em que lutamos pela alegria plena, sem nos vendermos por um substituto barato ao longo do caminho. A graça não é um capacho para você pisar nela e achar que apenas ela vai perdoar os seus pecados. A graça é muito mais do que isso. A graça está aqui para lhe instruir, por meio dessas 3 coisas que eu falei para você. A graça está aqui para fazer você mais parecido com Cristo, para torná-lo uma pessoa muito semelhante ao Senhor Jesus, torná-lo semelhante a Jesus de Nazaré. Não existe outro. O objetivo da santificação é a semelhança com Cristo. E para encerrar, eu quero ler Hebreus capítulo 12, versículo 10. Que diz: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Por que você disciplina o seu filho? Para descarregar sua raiva? Está errado. Você disciplina o seu filho porque você quer que ele seja um homem bom, uma boa cidadã. O Senhor nos disciplina porque Ele quer que nós sejamos exatamente como o filho dele.
Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a entendermos que a graça do nosso Deus não é uma força estática que serve apenas para pagar os nossos pecados, mas que a graça do nosso Deus, ela nos instrui, e ela o faz por meio do poder, para que a graça reine em nós, através da correção e através também da disciplina. Amém? Queria convidar você a se pôr de pé. Este sermão de hoje, ele não quer, de maneira nenhuma, remover da sua cabeça o conceito de graça como favor imerecido. Não, de maneira nenhuma. Eu apenas quero quis mostrar a você nessa noite, que a graça não se manifesta apenas de uma maneira salvadora, mas a graça também existe para nos tornar mais parecidos com Jesus de Nazaré. E a minha oração, eu espero em Deus, que você tenha entendido, que eu tenha conseguido alcançar esse objetivo. Quando alguém perguntar sobre graça, você vai dizer, é um favor imerecido de Deus. A graça se manifesta de maneira salvadora, mas a graça também se manifesta de uma maneira multiforme, plural. Ela também serve para nos tornar mais parecidos com Jesus de Nazaré. Porque este é o objetivo pelo qual o Senhor o alcançou. Torná-lo semelhante a Jesus Cristo. E depois disso, caminhar na direção daqueles que ainda não teve ou não tiveram essa transformação. Anunciar ao Senhor nos quatro cantos desse mundo. Que o Senhor nos ajude a sermos pessoas que pregam a palavra, que anunciam a verdade do Evangelho, em nome de Jesus. Pai amado, de amor e de misericórdia, muito obrigado pela Tua palavra, rica, santa e poderosa. Espero em Ti ter conseguido transmitir a esta igreja, a estes irmãos, àqueles que nos assistem pela internet, que a graça do Senhor é muito mais do que um capacho para pagar os nossos pecados, que a graça, ela é sobretudo salvadora, ela é inicialmente salvadora, mas ela vai continuar agindo em nós, ela vai continuar transformando a nossa vida de glória em glória. Nos ajuda, Senhor. Coloca a Tua mão santa, doce e preciosa sobre nós e nos faz entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. É no nome santo, doce e precioso dele, de Jesus, o qual oramos agora e para sempre. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar.